O Senado Federal aprovou a restrição do uso de celulares por estudantes em escolas, mas 2 emendas ao texto foram rejeitadas. André Anelli. O projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas salas de aula e também no recreio foi aprovado em votação simbólica sem registro formal de votos. Segundo o parecer do relator, senador Alessandro Vieira, o aparelho eletrônico só pode ser usado para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme orientação dos profissionais de educação ou em situações de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior. Foram destacadas e rejeitadas pelo plenário as 2 únicas emendas ao texto, uma de autoria do líder da oposição, Rogério Marinho, que buscava limitar a restrição de uso de aparelhos eletrônicos aos alunos da educação infantil e do ensino fundamental. E uma outra rejeição foi da emenda proposta pelo senador Eduardo Girão, que queria obrigar a instalação de câmeras de segurança com captação de som nas salas de aula dos estabelecimentos públicos de ensino. O relator Alessandro Vieira justificou essa última rejeição por ser inviável economicamente. Nós temos no Brasil aproximadamente 200 mil escolas de educação básica. Eu não tenho a dimensão, mas deve ser alguma coisa acima de 1 milhão de salas de aula de educação básica no Brasil. Então a colocação de câmeras de vigilância com captação de áudio e vídeo em cada unidade dessa, em cada sala dela, tem certamente um impacto financeiro que precisa ser calculado. Então, fazer essa aprovação nesse momento, por um lado, vai impedir que por mais um ano a gente tenha essa proteção para os adolescentes e não vai garantir a aprovação no futuro, porque a gente pode estar à frente de talvez um custo proibitivo. Nos últimos dias, o ministro da Educação, Camilo Santana, havia pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que fosse dada prioridade para a votação do projeto. Em uma rede social, ele comemorou a decisão do Congresso. Para agradecer ao Congresso Nacional pela aprovação do PL que restringe o uso de aparelho celular nas escolas brasileiras. Eu não tenho dúvida que será um grande ganho importante para a qualidade da aprendizagem nas escolas brasileiras. E agora é sancionar pelo presidente e a gente regulamentar a lei e a gente já dá um período de transição para a implementação dessas medidas para as escolas no próximo ano de 2025. O objetivo do governo era que a medida já pudesse ter validade em todas as escolas do Brasil no início do próximo ano letivo. Com a aprovação do Senado, o texto vai à sanção presidencial. De Brasília, André Anelli. Vamos seguir falando sobre essa proposta que foi aprovada no Congresso Nacional, agora no final de 2024, e com uma convidada, que é a especialista em educação e ex-diretora de educação do Banco Mundial, a Cláudia Costin, a quem agradeço muito a participação nesta manhã de domingo. Cláudia, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Lívia, é um prazer falar com você. Professora, qual o tamanho do ganho para a educação, na sua opinião, dessa proposta agora aprovada pelo Congresso Nacional? Olha, é um ganho importante, Lívia. O município do Rio, há cerca de 1 ano, já tinha aprovado uma lei parecida e foi muito importante porque nós pudemos medir os ganhos em aprendizagem. É importante que quem nos assiste entenda que o celular é um grande distrator. Já é um grande distrator para adultos, né? Então, em muitas empresas, inclusive, se tira o celular da mesa para que as pessoas possam ficar atentas durante uma reunião. Imagine para uma criança, um adolescente, que não tem o córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro que controla autorregulação, autodisciplina, maduro para isso. Então, primeiro a gente consegue estabelecer condições para que os alunos se concentrem durante a aula e também possam brincar no recreio. A escola não serve só para desenvolver competências cognitivas nos alunos. Ela também serve para uma introdução a uma sociedade mais ampla do que só a família. E uma criança, para isso, precisa brincar com colegas num ambiente controlado, mas com colegas. Brincar também é muito importante e infelizmente os celulares não estavam permitindo isso, Lívia.
Professora, muito bom dia, prazer novamente conversar com a senhora. E a gente observa o seguinte, há uma revolução, né, social, e a escola é mais um aspecto que no dia a dia das pessoas, porque é como aquela cena, vai no restaurante, 4 pessoas sentadas à mesa, as 4, cada um no seu celular. O filho que fica o tempo inteiro no quarto com o celular, madrugada muitas vezes. Enfim, a pessoa aqui no Brasil, nós conseguimos dirigir, né, com o celular na mão, você percebe, está no trânsito, começa a desviar, comer faixa para lá e para cá, pode ter certeza, ele está de olho no celular, causando acidentes gravíssimos. Então, é uma discussão mundial e até que ponto, assim, não é uma negação da tecnologia, eu queria que a senhora explicasse, quer dizer, ela é útil, mas é uma readequação justamente da tecnologia? Exatamente, Marcelo. O que acontece é que a tecnologia ela é bem-vinda e deve ser bem-vinda em ambiente escolar, mas, como estabeleceu a lei, para usos pedagógicos. Se nós estamos com o celular sem controle, sem uma regulamentação que estabeleça regras de uso, a criança sai perdendo bastante. Os professores têm que administrar uma situação dificílima, porque não há uma regra estabelecida para isso, tanto que muitas escolas particulares, Marcelo, decidiram suspender o celular na escola já há bastante tempo, inclusive escolas chamadas de ponta, como o Avenues aqui em São Paulo e várias outras. Então, de fato, faz muito sentido e fez sentido também essa restrição de estabelecer que pode ser usada para fins pedagógicos, porque chegando, especialmente no ensino médio, alguma forma de educação midiática deve acontecer. Ensinar aqueles jovens que eventualmente a família não consiga ensinar a navegar com segurança nas redes sociais, né? A Austrália estabelece que é só a partir dos 16 anos que eles podem, mas 16 anos eles já estão no ensino médio, então algum uso desse tipo e também para autistas que precisam trabalham mais com imagens, isso também pode ser útil. Então, não é vilificar a tecnologia ou dizer que não se pode usar tecnologia, é simplesmente o celular não ser utilizado naquele ambiente. Professora, te ouvindo falar sobre o quanto, principalmente nos anos finais do ensino fundamental, o celular pode ser muito interessante para ser utilizado nas atividades pedagógicas, não dá para a gente deixar de falar na desigualdade educacional pelo Brasil, né? Não sei nem mensurar, deve haver levantamentos nesse sentido, do quanto boa parte das escolas brasileiras, principalmente, logicamente, né, por razões óbvias, as escolas públicas não estão preparadas para inserir a tecnologia no ensino, né? Daí é mais um motivo para que se proíba o uso do celular, se na maioria das escolas, vou dizer boa parte, não vou ser injusta aqui, né? Se boa parte das escolas não tem ainda preparação na questão da infraestrutura e nem da formação dos professores para a utilização dessas tecnologias em aula. Bom, Lívia, foi bom que você levantou essa questão, porque os professores, as pessoas acham que como eles já usam a internet para outras finalidades, eles já têm uma formação sólida em competências, desenvolvem competências digitais deles próprios. Não é verdade. Existe uma ferramenta desenvolvida pelo CIEB, uma organização voltada à inovação em educação, que permite o autodiagnóstico dos próprios professores em como que eles estão preparados para desenvolver competências digitais nos seus alunos. E os próprios professores se sentem limitados nessa competência pelo autodiagnóstico deles. Então, nós vamos ter que preparar os professores melhor para o uso de equipamentos digitais. É importante lembrar que no nosso pré-currículo nacional,
a chamada Base Nacional Comum Curricular, está estabelecido como competência número 5 a competência digital, como a Europa também estabelece, e nós vamos ter que preparar nossos professores para isso, para que eles possam ensinar de maneira competente nas várias disciplinas, saber fazer pesquisa em meio digital, saber atuar com plataformas, sem deixar de lado, naturalmente, o livro físico. Diogo? Professor, muito bom dia, é um prazer poder falar consigo mais uma vez. Eu não sei se eu estou enganado, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu concordo plenamente com a sua fala sobre os problemas que o celular traz, sem dúvida, e compreendi muito bem a questão do desenvolvimento do córtex, que vai trazendo a maturidade das pessoas. Mas a impressão que fica a mim, quando se impõe numa lei nacional para todas as perto de 500 mil escolas, muito díspares umas das outras, um modelo único, se tira o direito do professor, do diretor da escola, ir ensinando gradualmente, de acordo com o entendimento que ele tem junto dos alunos e dos pais dos alunos, a forma de disciplinar o uso do celular. Me parece que seria mais saudável e mais valoroso para com o professor se lhe desse esse espaço, não? Eu cheguei a me perguntar sobre isso, Diogo, mas é importante lembrar que existem regramentos que valem para todas as escolas. Nós vivemos hoje na sociedade em rede. Então, algumas escolas, o professor ter autonomia plena, você desconstrói a possibilidade de equidade. A Finlândia, que é o país que mais respeita a autonomia do professor, tem currículo único, o Ministério da Educação escolhe o livro didático justamente para todas as escolas, justamente para garantir equidade, ou seja, que toda escola tenha condição de ter um ensino bom. E proibições são conhecidas, estão na legislação em ambiente escolar, né? Então, redes de ensino e, às vezes, países inteiros têm regras de como que comportamentos são aceitáveis e que recursos são aceitáveis. A maior parte dos países europeus proibiu o celular a não ser para fins pedagógicos. E eles não fizeram isso à toa. Nos Estados Unidos, boa parte dos estados proibiram. Há uma recomendação da Unesco nesse sentido. Então, nós vivemos na época das sociedades em rede. É importante que as redes de escola, em especial as redes de escolas públicas, possam ter procedimentos semelhantes. Mas como a lei colocou essa válvula que fins pedagógicos é o que acontece em sala de aula e que pode e deve ser respeitado. Eu acredito correto. O Jonathan Haidt é o maior psicólogo hoje, especialista no tema de tecnologia nos Estados Unidos. Ele recomenda que se restrinja o uso do celular, não só na escola, mas até na família, que as crianças estão passando a noite inteira com seus celulares nos quartos, e aí chegam na escola mortos de sono. Vários professores têm me reportado isso. Então, os professores, em sua maioria, são a favor dessa medida por conta todos esses problemas a que eu me referi. E a melhoria do desempenho no Rio de Janeiro por conta dessa proibição, ou dessa restrição, melhor falando, Diogo, foi importante. O Datafolha fez, se não me engano, em outubro também, professora, um levantamento ouvindo pais, né? E esse levantamento apontou que 65% desses pais, desses alunos, concordam com essa proibição. Lembrei-me disso agora ouvindo a sua informação a respeito dos professores também serem favoráveis a essa medida. Queria agradecer muito sua participação, professora. Falamos com a especialista em educação e ex-diretora de educação do Banco Mundial, Cláudia Costin. Até a próxima, bom domingo. Até a próxima, bom domingo a todos. Obrigada.